Bem, vamos aproveitar o facto de estarmos em Paris para falar um bocadinho sobre a laicidade francesa. Bom, eu já muitas vezes falei da laicidade francesa em episódios, mas nunca dediquei um para tal. Ora, a Revolução Francesa tem um grande pendor, obviamente, anticlerical, porque a par da nobreza, o clero eram as únicas duas classes privilegiadas e, portanto, obviamente há aqui uma supressão da eleição dos privilégios à Igreja e há mesmo um próprio, porque a República assim o obriga, não é? Aquilo que é o pensamento republicano, o verdadeiro pensamento republicano, obriga que haja uma separação da Igreja e do Estado. No caso francês isto é algo que se leva mesmo muito a sério. Quer isto dizer que, eu vou-vos dar aqui um exemplo, esta mesma semana aqui em Paris foi aprovada a proibição do uso de burkini, em espaços públicos. Isso era uma coisa que antigamente era possível, era o uso de burkinis, mas agora já não é possível de usar. Possivelmente lembram-se de um caso em Nice, em 2014 ou 15, de uns polícias em Nice que tiraram uma mulher que estava de burca na praia e, portanto, isso na altura fez muito alarido, vozes a favor, vozes contra. E, portanto, neste momento isso foi uma coisa que finalmente foi discutida como projeto de lei e, portanto, foi votado que seria proibido. Já aqui vos falei, quando foi à saída do Jardim de Luxemburgo, portanto do Palácio do Senado, que existem os centros culturais islâmicos. Ora, o problema dos centros culturais islâmicos é uma das grandes críticas que a Anne Hidalgo recebe, e vamos dizer assim de uma forma justa, em Paris, é o facto de existirem esses centros culturais avulsos, que são nada mais nada menos que escolas de fundamentalismo islâmico. Eu não estou a dizer isto com de ânimo leve, porque é mesmo assim, foram feitas várias reportagens, para vocês terem noção, os edifícios pertencem, no papel, à Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal, que é obrigada a fazer certas vistorias de tempos a tempos do seu próprio património, de como é que o seu património está a ser utilizado e para que está a ser utilizado, simplesmente não deixam a Câmara Municipal entrar, nem tão pouco que a Câmara Municipal tem as chaves deste mesmo edifício, o que é simplesmente estranho. Mas não pensem que a laicidade do Estado apenas funciona contra o Islão, não. Há uns anos atrás, estou a falar para aí por volta dos anos 2000, final dos anos 90, 2000, houve uma vila no leste da França que quis fazer nada mais, nada menos que uma estátua ao Papa João Paulo II. E, portanto, temos o João Paulo II com uma estátua, mas a Câmara Municipal proibiu que fosse colocado lá uma cruz, portanto, que o Papa estivesse a segurar uma cruz. Um pouco semelhante à estátua que, se eu não estou enganado, também nós temos em Fátima. Eu acho que ele tem ali uma estátua, que há uma estátua do Papa, eu sei que há. Agora estou na dúvida se ele está também apoiado numa cruz. E, portanto, essa estátua foi recusada. A estátua existe, mas sem cruz. Portanto, isto para os franceses, a questão da laicidade do Estado é um assunto muito sério, aliás, ao ponto de que isso serve também para darmos apelidos à oposição, não é? Portanto, quem for mais restrito a concessões, sobretudo à questão do Islão, porque os católicos não pedem coisas, porque já as têm, não é? Portanto, a Europa é de matriz judaico-cristã. O caso da Península Ibérica é um caso diferente, porque houve a ocupação islâmica durante muito tempo.
e nós vemos como isso por vezes consegue ser problemático em algumas regiões de Espanha, naquilo que são os casos de segregação, nos casos que são de discriminação e tudo mais, e portanto não é um assunto de ânimo leve. Mas lá está, estes centros islâmicos, que a própria Nathalie de Oliveira também falava, estamos a falar de uma mulher que é de esquerda, não é? A Nathalie é do Partido Socialista, e ela própria também não quer dar este tipo de permissões para a construção de mesquitas, mas além de mesquitas são sobretudo madraças. As madraças são as escolas islâmicas que, por aquele que são feitas investigações, quer sejam policiais, quer sejam também depois investigações jornalísticas, portanto temos aqui um contrapoder, percebemos que são lugares de doutrinação islâmica radical. Portanto, para os franceses, cada um tem a sua religião, em nada eu devo pôr em risco a religião do outro, da mesma forma que o outro também não pode estar a obrigar a uma certa religião, ou que eu tenho que estar com uma certa convivência dessa mesma religião, não é? Sei que conheço casos de pessoas que chegaram a ser multadas por usarem crucifixos aqui em Paris. Portanto, não é apenas a questão, mas o véu islâmico tem as senhoras com os crucifixos. Funciona igual, não é? E portanto, assim o é. Portanto, a religião, sobretudo a laicidade do Estado, é uma das pedras basilares da República Francesa, e portanto que isso obviamente não se perde. E estavas eu a dizer que a religião também serve para apelidarmos nomes uns aos outros. Ora, aquilo que acontece nada mais nada menos é que o pessoal de esquerda, que enfim, até dão piruetas naquilo que é a demagogia, em que muitas deputadas e muitas feministas aqui em Paris, ou em França no geral, dizem que as mulheres francesas deviam de usar a burca, ou pelo menos o véu islâmico, mesmo que não sejam muçulmanas, em respeito e inclusão da mulher muçulmana na vida cotidiana. Enfim, essa também acaba por ser uma das discussões que as feministas também têm aqui, e isso também é algo que divide alguns setores do feminismo aqui, que é umas veem o véu como um símbolo de opressão do patriarcado e eventualmente recusam e querem libertar as mulheres muçulmanas justamente do uso obrigatório da burca e do véu islâmico. E portanto as coisas acabam por girar muito nesta parte. Então a esquerda muitas vezes são chamados de islamo-esquerdalhos, se quisermos fazer assim uma tradução livre, ou esquerdistas islamitas, enfim, há muita possibilidade de tradução, mas pronto, queria-vos dar esta perspectiva assim também daquilo que é a laicidade do Estado, que obviamente é um tema muito quente e que é caro, sobretudo aos franceses.